A gente estudando limite, né, teto, assoalho, limite lateral, limite anterior e posterior, nós temos uma boa ideia das estruturas que constituem o diencéfalo e sua relação com o ventrículo. Inicialmente, o limite anterior do terceiro ventrículo é constituído pela comissura anterior, que é um grupo de fibras do telencéfalo, que liga um lado ao outro, mas serve de marco delimitatório para a estrutura diencefálica, e uma pequena e estreita faixa de tecido conhecida como lâmina terminal. A lâmina terminal é formada por tecido ependimário, basicamente, que vai da comissura anterior até o quiasma óptico. Então, todo o limite anterior é constituído pela comissura anterior, pela lâmina terminal, que são estruturas telencefálicas, mas que servem de limite para o diencéfalo. O assoalho é feito todo ele por estruturas hipotalâmicas. Chama a atenção o quiasma óptico, que vem imediatamente posterior à lâmina terminal. Notem vocês aqui um recesso chamado supraóptico, que é um recesso na cavidade ventricular, que nem sempre é visível nas peças como um todo. Agora, um detalhe mais aproximado, um campo mais aproximado, nós observamos a comissura anterior, a lâmina terminal, o quiasma óptico e o recesso supraóptico. O assoalho é feito por estruturas hipotalâmicas. O próprio quiasma óptico pertence ao hipotálamo. Existe uma área chamada de tuber cinereum, cuja ponta é o infundíbulo. É difícil de visualizar o tuber cinereum na linha média. Você vê a região dele, é uma parte importante de conexão do hipotálamo com a hipófise. E o infundíbulo raramente você vê nessas peças porque ele fica preso à hipófise quando se retira o cérebro. E posteriormente, nós temos o corpo mamilar, que se constitui, né, de substância cinzenta, na verdade é um núcleo, né, complexo mamilar, que além de fazer assoalho do terceiro ventrículo, também é um núcleo importante de conexão do sistema límbico. A parte posterior, que se relaciona com o mesencéfalo, não existe uma delimitação precisa. Na verdade, você faz uma linha imaginária indo dessa estrutura chamada comissura posterior, que eu vou falar daqui a pouco, até ao corpo mamilar. Então, essa linha imaginária delimita a parte posterior e assoalho do terceiro ventrículo. Todo o limite posterior do terceiro ventrículo é formado por estruturas do epitálamo, ou seja, corpo pineal, que corresponde aí à glândula pineal, localizada no limite posterior extremo do ventrículo. A comissura posterior, nós vimos anteriormente o anterior, e aqui a gente tem a posterior, são fibras de conexão mesencefálica, importantes, alguns reflexos, como reflexo de contração da pupila. Nós temos ainda uma região conhecida como abênula, e em cortes ou hemisférios muito novos, você observa uma comissura das abênulas, mas isso é muito difícil você ver nas peças manipuladas, por exemplo, aqui a gente não consegue detectar, ela fica nessa região, é uma comissura muito fininha que liga os dois núcleos abenulares epitalâmicos.